Tudo bom, Edu? Boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos começando a nossa live. Vou adicionar aqui o Eduardo. Boa noite a todos. É com grande prazer. Ah, legal. Todo mundo entrando, a Lu tá aqui. Bom. Vamos esperar só um minutinho para o pessoal entrar, mas eu já vou comentando que vai ser uma grande honra para o Eduardo e eu estarmos aqui passando esse conhecimento de Maffei. Nós sentimos isso até como uma grande missão, porque é um conhecimento ímpar, extremamente importante e que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Uma visão de uma patologia vitalista que a gente vai comentar bastante agora na nossa live. Barbarete, legal. Bastante gente entrando, legal. O pessoal do Close Friends, a gente já está com o Zoom aberto, porque depois, ao término da live, a gente vai ficar respondendo algumas perguntas mais profissionais para os colegas médicos. Bom, então, nesse comecinho, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai comentando um pouco sobre Maffei. Maffei foi um médico formado pela USP. Ele foi docente da USP, da PUC Sorocaba e da Santa Casa. Estudou na França, foi um grande conhecedor, né? E ele fez um livro, que é o que a gente vai utilizar para fazer as nossas lives, Fundamentos da Medicina, em que ele diz que ele utiliza desde a clínica até a anatomia patológica. Então, Maffei, ele realizou cerca de 120 mil necrópsias. Então, o conhecimento dele foi embasado nessas 120 mil necrópsias que ele realizou. Então, essa é um pouquinho da história de Maffei. Então, o pessoal está entrando. Legal. A Rosângela deixando saudações, legal. Vamos esperar só 5 minutinhos. Vou aproveitando para falar também do nosso Close Friends, que é voltado para os profissionais de saúde. Então lá a gente deixa algumas postagens durante a semana, mais voltada para os profissionais da saúde, porque eu vou contar um pouquinho da minha história. O Eduardo, ele já conheceu o Maffei logo que ele se formou. Então, eu brinco que ele já é uma pessoa mais evoluída, ele já se formou médico com esse conhecimento vitalista. Eu não, eu fui para alopatia, então eu era mais mecanicista, dividia, né, o corpo em pedaços, o estômago, o coração, o pulmão, cada um no seu departamento, né. E depois que eu entrei para a homeopatia, comecei a enxergar o indivíduo como um todo. E como médica, o conhecimento de Maffei mudou a minha visão. Então hoje eu enxergo o meu paciente como um todo. Então se ele me apresenta, hoje eu já não trato mais a doença, hoje eu trato o indivíduo por completo. Então eu preciso já raciocinar na hora que o paciente chega com as queixas, eu preciso raciocinar de uma forma vitalista. Então eu não posso tratar aquela queixa que talvez o paciente traga como naquele momento a mais importante, mas sim eu preciso entender qual é o órgão mais nobre acometido naquele momento e o menos nobre acometido naquele momento para eu não suprimir
a doença daquele paciente. Mas a gente vai conversar sobre isso com o passar das lives. A nossa ideia é fazermos 4 lives. Hoje o nosso tema é gastrite. Nós vamos dividir por temas, mas mantendo sempre essa visão vitalista. Quer comentar um pouquinho do vitalismo? Primeiro, boa noite. Queria dar boas-vindas. Vai ser legal, eu acho. Tem um monte de gente que a gente gosta aqui. Tem meu sogro, né? Mas tem alguns pacientes, amigos. Legal. Acho que uma parte do pessoal já ouviu falar, mas aí a gente precisa comentar porque nem todos conhecem o Maffei, né? Acho que os amigos e os colegas já conhecem. Vou contar uma história breve, que o tempo é um pouquinho curto. Mas a gente tem falado muito da patologia vitalista, e aí fica um pouquinho no ar para quem não conhece, né, o que é o vitalismo. E aí acho que eu consigo traduzir meio rápido assim. O Maffei tem essa experiência, né, de 120 mil necrópsias que ele fez na Santa Casa, enfim, Juqueri. E a gente tem algumas anedotas aí contadas pelo pessoal que conviveu com ele, né? E uma das principais é que em algumas necrópsias o assistente dele perguntava a causa mortis e ele falava esgotou-se a vida, né? Então isso demonstra que ele era vitalista mesmo. Surgiu uma pergunta aqui, se a Adriana perguntou, fez uma pergunta, se vitalismo tem a ver com as medicinas integrativas. Sim, a maioria das medicinas, dessas medicinas são holísticas, né, que a gente chama, enxerga o indivíduo como um todo, e que existe aí essa vida, né, que o Maffei fala. Então ele falava para o assistente dele, que esgotou-se a vida porque ontem ele tinha câncer, antes de ontem ele tinha câncer, antes de ontem também, então não foi isso, é porque realmente esgotou-se a vida e por isso que ele faleceu, né? E para não parecer, a gente decidiu fazer a live sobre gastrite porque é um tema acho que bem comum, a gente consegue trazer para a prática, bem para a prática, né, o assunto, para não ficar uma coisa muito abstrata, e começar aí passando para vocês alguns conceitos de como uma medicina vitalista enxerga o indivíduo, né? Então a gente vai falar, só para contextualizar um pouquinho, né? A gente vai falar do estômago, mas vai falar do indivíduo como um todo, né? Então, né, com o decorrer da live, né, acho que a gente vai conseguir passar isso. E, enfim, a gente vai falar sobre Constituição. Assim, no final das contas, a gente quer passar uma sensação de autonomia, né, porque o estudo da Constituição, né, e do indivíduo, por Maffei, a saúde tem uma conotação muito individual. Ele fala que só o próprio indivíduo pode exprimir quando ele está saudável ou não, porque depende das suas relações sociais também, além do bem-estar físico, né? E isso inclui nossos defeitos, que a gente precisa conhecer, pode ser no nível psíquico, pode ser no nível físico, e a gente precisa ter autonomia, o empoderamento, né, para a gente, com esse autoconhecimento, a gente escolher o que faz bem para a gente, o que não faz, em que momento a gente deve procurar, o que a gente deve fazer ou não, né? Até no nível psíquico, o Maffei ele discorre bem sobre a vontade, sobre memória. Então é isso, a gente vai falar hoje só sobre gastrite, mas queria deixar que o tema é bem abrangente e contextualizar para não ficar parecendo que a gente vai falar só de um órgão, né? Uma medicina vitalista sempre tem que enxergar o indivíduo como um todo. Então vamos começar? Bom. Nós vamos começar com uma aula um pouquinho mais dissertativa no início, mas eu estou lendo aqui as perguntas e a gente vai tentar responder a todas. Então, vamos lá.
Um abraço, viu, Andréia? A admiração é mútua. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, o pessoal vai ver que está no Zoom, mas a gente vai ler tudo, não vai fazer muita diferença para quem está no Insta, tá? Quer ler? Não sei. Então, ó, a gente vai começar falando. Uma FEI, ele coloca como etiologia são as causas, né, das moléstias. E uma FEI, ele coloca assim que a etiologia, que são as causas, né, das moléstias, podem ser endógenas ou exógenas. E ele enfatiza muito a medicina tradicional agora, né, que a gente aprende na faculdade, ela prioriza muito o externo. Então, micro-organismo, clima, etc. E o Maffei, ele não ignora isso, né? Ele tem um volume da obra dele, Fundamentos da Medicina, que é dedicado só a isso, que é o terceiro volume. Mas ele enfatiza muito e equilibra, né? Falando das causas endógenas, né? Então, para começar, eu vou falar aqui da Constituição. Então, o tema de hoje é gastrite, a gente vai se restringir à gastrite, né? Então, na Constituição patológica, né, não na Constituição normal, a gente está falando de gastrite. Na Constituição patológica, existe um grupo de anomalias constitucionais que ele chama de anomalia constitucional morfológica por falta. E aí ele explica que ou o órgão pode não se formar, né, que é a agenesia, não precisa guardar o nome, né, é só guardar que o órgão não se forma. A aplasia, o órgão fica rudimentar porque ele para no desenvolvimento. E a hipoplasia, o órgão é menor que o normal e mal constituído porque tem um atraso no desenvolvimento. Então, eu falei meio que, né, numa ordem decrescente de gravidade, né? Ou não tem um órgão, e às vezes isso impede a vida, né? Então é letal, né? Tem um óbito fetal. Agora, a aplasia e a hipoplasia muitas vezes é compatível com a vida, né? Então, a aplasia é um pouco mais grave, né? Que o órgão fica rudimentar, ele para no desenvolvimento e embrionário, e a hipoplasia, né? Ele fica mal constituído, mas ele até que se desenvolve. Então, para o Maffei, isso que é gastrite, tá bom? É um órgão mal formado, que ou parou no desenvolvimento ou atrasou no desenvolvimento. Então, a pessoa já nasce com a gastrite, por isso que a gente comentou, né, que Soraya comentou num vídeo, né? Nos vídeos que a gente entregava durante a semana, né? A gente comentou que a gente herda dos pais. Isso. Tem um capítulo sobre hereditariedade patológica que ele explica direitinho. Bom, a gente vamos em frente que a gente vai acabar falando sobre tudo isso. A patogenia da gastrite, a patogenia é como isso aconteceu, né? Como é que, tá bom, então tem um órgão mal formado, como é que isso se deu? Então, o Maffei ele explica para a gente que a aplasia e a hipoplasia, a aplasia é quando para no desenvolvimento, a hipoplasia é quando, né, tem um atraso no desenvolvimento. Então, eles resultam no insuficiente metabolismo durante o período do desenvolvimento embrionário por deficiência, eu vou explicar, por deficiência genética das próprias células. O que acontece na célula? O núcleo da célula é como se fosse um livro de receitas de uma cozinha, né? E isso é o núcleo da célula. Algumas receitas, né, no tempo correto, né, e as células controlam isso, né, o organismo controla isso. Algumas receitas, entre aspas, elas são copiadas e vão para o citoplasma da célula,
que é como se fosse uma cozinha e tem como se fosse um cozinheiro ali. E aí, essa informação dessa receita, vamos dizer assim, feito o prato no citoplasma da célula. E o que ele está querendo dizer assim é como é que se forma, por que que acontece essa malformação, essa parada ou esse atraso no desenvolvimento. Geneticamente, essas células, elas já têm um problema, né? E metabolicamente, esse processo que eu fiz essa analogia, né, do cozinheiro e da receita, a receita já tem um problema, né, já está com algum problema. Então, o órgão ele fica mal formado, né, ele sofre esse atraso porque, na verdade, a receita já tem algum defeito, tá? Então, essa é hereditariedade patológica e depois a gente vai ver nos dois tipos de gastrite, né, como é que ocorre a transmissão, etc. Então, uma FEI, ele coloca e corresponde à aplasia e à hipoplasia, né, do órgão. Então, alguns indivíduos têm a aplasia e aí ele chama de gastrite atrófica, né, que é a falta de diferenciação do intestino primitivo. Quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente tenta lembrar assim os animais inferiores e superiores, né? Ou assim chamados, né? Então a gente passa por um estágio que a gente parece uma planária dentro da barriga da mãe. Então a gente é como se fosse um sanduíche. Tem o endoderma, mesoderma, ectoderma. E aí depois a gente vira tipo uma minhoca, né? E aí tem o intestino primitivo, que é um tubo digestivo primitivo, né? E é esse tubo digestivo que sofre rotações, enfim. E aí o estômago em particular, né? Ele para no desenvolvimento, a mucosa dele fica parecida com a do intestino primitivo, tá bom? Então, qual que é a característica da gastrite atrófica? Quando você faz a autópsia, né, e isso é encontrado em bebês também, né, então ele prova, né, que na verdade a pessoa já nasce com a gastrite, né. A mucosa ela é lisa, como se fosse no intestino. Ele depende de um gene subletal, falando de hereditariedade, né, então não é tão encontrado em criança, né, porque se ele vier em dose dupla, vamos dizer assim, se for homozigoto, geralmente é incompatível com a vida, né? Ou, dependendo se a expressão for muito intensa, né? A criança, ela entra em desnutrição e aí geralmente evolui com uma broncopneumonia e acaba falecendo. Então, o estômago normal tem algumas pregas, né? Quem tá no... Tô tentando. Ah, então tá bom. Então a doutora Soraya está passando pra gente o estômago normal. Vocês podem ver que tem algumas pregas, né? E essa é uma foto de um indivíduo que era portador de uma gastrite atrófica. Então vocês podem ver que a mucosa ela é bem mais lisa, né? Bem parecida com o intestino. Comenta aqui se a gente trouxe de uma FEI, né? Das fotos. As fotos são tiradas do livro dele mesmo. E aí a gastrite hipertrófica, acho que pode, né? E a gastrite hipertrófica é o atraso do desenvolvimento. Então aquele que a gente viu a fotografia parece mais com o intestino mesmo, né? E o atraso do desenvolvimento vai ficar um estômago que tem, né, a parada da diferenciação do intestino primitivo, do embrião, e a hipoplasia, né? Então aí vocês vão ver as fotos de novo. E as pregas da mucosa são muito desenvolvidas, mais desenvolvidas que o normal. Além disso, a mucosa é de aspecto granuloso, não só nas pregas, como também nas áreas que permanecem entre elas, o que constitui o aspecto mamelonado, que eles chamam na anatomia patológica, né?
E o exame histológico, quando você põe lá no microscópio, mostra as pregas da mucosa semelhantes a válvulas coniventes do intestino. Então tem um aspecto, né, mais parecido com o intestino também, mas não aquela mucosa lisa. A gente vai mostrar a foto como é que é. Com a estrutura da mucosa total, parcialmente intestinal. A transmissão, falando de hereditariedade, né? A transmissão é em caráter dominante, lembra, né? Do azão-azinho. Se tem o azão, ele expressa, mesmo sendo azinho, né? Que é o heterozigoto. Então, a gastrite hipertrófica é bem comum, né? Na população em geral. Mas a penetrância e a expressividade variam muito, por isso o modo dela se manifestar. Por que ele está querendo dizer aqui? Em alguns indivíduos isso é mais forte, em outros é mais fraco. Por quê? Vou tentar explicar meio rápido. Assim. O ambiente gênico, o gene, cada gene corresponde a uma característica do nosso corpo, né? E aí, um gene, ele acaba influenciando o outro, né? Isso a gente chama de ambiente gênico. Então, alguns fatores modificadores que eles chamam, né, que são genes também, acabam fazendo isso ficar mais intenso ou menos intenso, tá bom? Então, por isso que alguns, né, é dominante, mas alguns indivíduos eles ficam com um sintoma mais pronunciado, outros menos. Isso a gente está falando de hereditariedade, não estamos falando aqui de, né, se o indivíduo tem um hábito alimentar ruim, né? Estamos falando só da parte das causas endógenas, né, da hereditariedade. Então a Soraya vai... Então esse é, de novo, né? É o estômago normal. E esse daqui é um indivíduo que tinha uma gastrite hipertrófica. Vocês podem ver que tem esse aspecto mesmo, né, com as pregas mais acentuadas. E é um atraso no desenvolvimento, né? Não é a parada, é o atraso do desenvolvimento. Essa foto também, é tudo tirado do livro do Maffei, né? Das necrópsias dele? Das necrópsias, né? Esse slide não vou falar. E aí, o que acontece? Né? Então, a gente já entendeu que a gastrite tem um componente importante, hereditário. Né? Já vimos que pode ser uma parada do desenvolvimento ou um atraso no desenvolvimento. A gente já viu, né, fotografia de como é que fica o estômago, né, desses indivíduos. E agora a gente vai entender o que acontece, né, por causa desse atraso, que é a fisiopatologia. Né? Então, o ácido clorídrico, ele tem várias funções, né, no nosso estômago, no nosso organismo, no tubo digestivo. Né? Um deles é deixar o meio. Né? Tudo que a gente ingere, né, que vem do exterior, ele pode estar contaminado. Né? Então, e a nossa boca tem um monte de bactéria, né? Então, o ácido clorídrico, ele mantém o estômago asséptico, porque o pH é muito ácido, né? Fica pH próximo de 2, né? Então, vamos pensar assim, ó, um estômago, se ele está bem formado, o que ele vai produzir? Pepsinogênio, ácido clorídrico, muco, né? Tem várias células lá. E outras substâncias, né? Um órgão mal formado, ele vai ser deficiente, então ele vai produzir menos ácido clorídrico. Então, se ele deveria produzir ácido clorídrico suficiente para manter o estômago asséptico e ele produz menos, né? O que vai acontecer é que alguns micro-organismos vão acabar conseguindo sobreviver, né? E esses micro-organismos, claro, eles estão ali porque é o meio que eles conseguiram sobreviver, né? Que é a principal função do ser vivo, né? Fazer metabolismo e manter a espécie, etc., através da reprodução, né? E as bactérias também. Então, eles conseguem sobreviver nesse meio. E aí, na digestão das bactérias, seja
digerindo hidrato de carbono ou as proteínas, né? Eles vão produzir ácidos orgânicos, né? Então, ácido lático, ácido acético, ácido butírico, né? O lático e acético mais dos hidratos de carbono, né? E o butírico tem mais a ver com... é mais resultado da digestão das proteínas, né? E são esses ácidos que deixam o meio mais ácido, né? Estaria menos ácido porque falta ácido clorídrico, e aí as bactérias que sobrevivem produzem esses ácidos, né? E aí acaba essa hiperacidez, que não é do ácido clorídrico, que acaba determinando aí a pirose, a azia. E como o órgão é mal formado, né? Isso a gente chama de terreno, como se fosse terreno mesmo, né? Existe terreno bom ou ruim para plantar ou para criar, né? Alguns seres vivos ou para certas plantas, né? E o indivíduo que tem um terreno com gastrite, ou seja, tem um atraso ou uma parada no desenvolvimento, né, do, do, do estômago, esses indivíduos têm o terreno para úlcera ou para câncer gástrico, tá? Então, esse órgão mal formado, vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles do indivíduo, e geralmente a gente não tem um só, a gente tem mais de um, mas os indivíduos que têm essa gastrite, que é hereditária, que a gente já viu, que pode ser atrófica, que pode ser hipertrófica, né? Esse é o terreno de quem pode desenvolver tanto pirose, azia, ou uma úlcera, ou até um câncer. A gente podia até falar de novo que a acidez no estômago, né? O Eduardo falou, mas eu acho tão importante a gente reforçar isso. A acidez, então, não é às custas do ácido clorídrico. É às custas desses outros ácidos que ele colocou pra gente, que vem da fermentação. Então, até a gente vai responder no final, mas eu acho que é Leslie, como o nome? É Leslie. O Leslie pergunta como a gente vai saber que o ácido clorídrico está equilibrado. Tá, então a gente vai ver. Na verdade, quando o indivíduo, pelo menos da parte gástrica, né, estiver equilibrado, ele não vai ter sintomas, né? Então, mas vamos lá. É justamente disso que a gente vai falar agora. Então, quais são os quadros clínicos? A gente na fisiopatologia já falou da azia, né, que é essa queimação. Já falamos que é o terreno, né, que predispõe aí os indivíduos para uma úlcera péptica ou para um câncer gástrico, né? E aí, nos quadros clínicos, a gente vai separar um pouquinho por idade, um pouco por... Enfim. Então, o que pode acontecer para quem tem o terreno, né? Tem gastrite. Pode ser atrófica, pode ser hipertrófica, geralmente hipertrófica, que é transmitida em caráter dominante, né? Então, na primeira infância, né, eu já citei, pode levar a desnutrição, né? Então, e ele ressalta que, principalmente nos casos de alimentação artificial, né, isso pode caracterizar parada ou perda de peso, diarreia com ou sem vômitos, pode levar a criança à morte por desidratação, ou quando a gente é desnutrido, a gente tem menos defesas, né? A gente tem menos ferramenta para se defender, né? Pode ser qualquer tipo de agente, né? Físico, biológico. E aí o indivíduo desnutrido acaba tendo uma imunidade mais baixa e a criança pode ter uma broncopneumonia. E muitas vezes é fatal, né? Infelizmente, porque ele não tem... O metabolismo dele é precário, né? Porque ele não consegue absorver nem assimilar, né, os nutrientes por causa desse estômago que não foi bem desenvolvido. Se acontecer de ultrapassar a primeira infância, o início da vida adulta, né, pode ser mais ou menos normal e às vezes tem alguma perturbação gástrica, intestinal, né? Então, como adulto jovem, não vai ter muitos sintomas, né? Mas, né, de vez em quando uma azia, quando exagera, né, na quantidade ou na qualidade do alimento, né?
uma coisa interessante, né, para a gente e o raciocínio. A gente vai estudando uma FEI, a gente vai vendo que o raciocínio é bem inverso do raciocínio mecanicista, que é um raciocínio que é só de trás para frente, né, o raciocínio mecânico, e não que ele não exista, porque é claro que ele existe, mas como eu falei, o Maffei ele enxerga bastante também as causas endógenas, né, que é o que a gente está falando hoje. Não estamos ignorando que é claro que uma alimentação errada pode agravar tudo isso, mas o indivíduo ele precisa ter a predisposição, ele precisa ter o terreno, né, ele precisa ter a gastrite, né, para acabar desenvolvendo esses sintomas que a gente está falando de uma maneira mais importante. Então, como isso a gente já falou nos vídeos, né? Então, o metabolismo, ele para que ele serve, o metabolismo? Ou para a gente obter energia para viver, ou para a gente restaurar aquilo que a gente gastou. Ou para o indivíduo que está crescendo, até para construir, né? Para fazer o anabolismo. Então, agora a gente vai falar só da parte energética, né? Só da absorção e, enfim, do metabolismo de energia mesmo. Então, como o tubo digestivo dele tem esse problema, ele acaba não conseguindo absorver, né, nutrientes que gerem energia de maneira satisfatória. Então, na hora que ele experimenta o álcool vai por uma outra via mais fácil e ele consegue essas calorias, né, de uma maneira suficiente. Então, ele acaba virando um alcoolista porque ele tem a gastrite e não consegue absorver os nutrientes, né, de uma maneira suficiente para obter energia. Então vamos repetir de novo. Ele nasce com a gastrite. E como ele tem essa deficiência, ele busca no álcool essas calorias. Isso. Então, hoje em dia eu acho que é senso comum, né, que isso é uma doença crônica, né? Mas ainda hoje tem muito preconceito, né? Então, uma FEI ele mostra para a gente que se o indivíduo ele precisa ter o terreno, né? Existem outros tipos de terreno que também predispõem ao alcoolismo, né? Um indivíduo que tem algum problema psíquico, né? Que a gente vai falar provavelmente em outro dia, que ele nomeia como epilético, né? Não só essa epilepsia que a gente conhece do grande mal, que convulsiona, etc. Mas que pode ter um problema psíquico, né? Alguns eles necessitam do álcool, mas por um problema do psiquismo, né? Em alguns casos tem diarreia ou constipação, né? Claro, porque o estômago, o tubo digestivo ele funciona, tem um encadeamento, né? Então, se o estômago não está funcionando bem, aí depois o pâncreas também não funciona tão bem e acaba restando alguns nutrientes ou, né, que não sejam tão benéficos assim e acaba dando ou diarreia, uma constipação. A gente precisa ou eliminar fazendo diarreia ou acaba, né, fazendo uma constipação por causa dessa digestão insuficiente, né? Então, deixa eu só falar aqui. Então, muitas pessoas perguntam pra gente, não, mas eu não tenho gastrite, porque eu não tenho dor no estômago. Então, por isso que a gente está trazendo esses casos clínicos, né? Então, de repente, você está manifestando a sua gastrite de uma outra forma. Tá? Então, por isso, até volta só um pouquinho no seu slide anterior. Então, de repente, a sua manifestação de diarreia, alternando com uma obstipação, está sendo a sua manifestação clínica daquela gastrite. Flatulência também, né? Flatulência. Ou um alcoolismo. Então a gente está falando tudo isso é sintoma de gastrite. Não só azia, né? Azia é o mais clássico, mas pode ser uma broncopneumonia, né? De uma criança mal nutrida. Pode ser um alcoolismo, pode ser... Essa alternância de hábito intestinal. E agora vamos para o quinto. Esse é bem interessante. E aí o que acontece? A deficiência da produção do suco gástrico não gera um não desdobramento dos alimentos, né? Então aí se o indivíduo não consegue absorver, não consegue assimilar, ele fica magro. Não né, tem uma diferença entre magreza e emagrecimento, né? Que
a gente está falando aqui é emagrecimento, né? Magreza, biotipo, enfim, né? O indivíduo que sempre é magro, se alimenta bem, né? Não sente nada. Esse é um indivíduo magro. Agora, quem emagrece, aí é sintoma, né? E aí, em outros casos, pelo contrário, né, que a gente não pensa nisso, mas o indivíduo pode até engordar, porque ele não metaboliza direito as gorduras e aí elas acabam se acumulando nos depósitos fisiológicos, né, subcutâneo, no fígado, enfim. Até quando a gente lançou o vídeo falando sobre o indivíduo que engorda, né? Uma pessoa muito inteligente trouxe pra gente. Então, por isso que o alcoólatra, não precisa comer, né? Não ele come, bebe, né? e não come, e mesmo assim ele engorda. Então, ele não come e engorda. E aí a gente vê lá como o Eduardo acabou de apresentar pra gente, como ele não metaboliza as gorduras, ele engorda. Então, mesmo não comendo, ele engorda. Essa pessoa ela não é da área da saúde, mas é muito inteligente, né? Então ela tem um poder de observação diferente, né? Foi da observação pessoal dela, né? Não foi porque ela estudou, né? Isso. Então, o que acontece? Porque qual foi um comentário de uma pessoa próxima? Então eu tenho gastrite mesmo, eu vou lá e eu vou resolver meu problema, né, com a bebida, que é uma coisa muito comum que a gente escuta quando a gente começa a falar, mostrar essa visão, né, do Maffei. Mas o álcool só vai te dar energia, né, e isso vai levar a uma desnutrição, porque a gente precisa de todas as peças para montar o quebra-cabeça que é o nosso organismo, né? Então, você acaba ficando sem se alimentar, né? E acaba tendo só energia, e isso vai gerar uma desnutrição mesmo, né? E não quer dizer que ele vai melhorar da gastrite tomando álcool. Então, não vai melhorar da azia tomando álcool. Não é esse o raciocínio, né? Ele ou ela, né? Desculpa. Muito bom. Então, olha, esse tema ele é curto, a gente quis trazer para conversar. Agora, a visão, né, vitalista, né, do Maffei, ela auxilia aí na busca da saúde, porque você sabendo que tem um desses sintomas e sabendo que você tem gastrite, né, isso faz com que você possa se cuidar melhor, né? O que acontece? Vamos dizer assim, se a gente for ter um pensamento tradicional, linear e mecanicista, a gente não vai levar em consideração muito isso. O raciocínio normal, entre aspas, seria como: tá bom, você tem um sintoma de gastrite e o seu estômago sempre foi teoricamente normal, então você não vai poder comer ácido, não vai poder comer coisa gordurosa, não vai poder. Então, essa compreensão da constituição, né, e da individualidade faz com que você consiga buscar o que é melhor para você. Até não ser, você não ser tão radical e se privar de alimentos que você não tem a necessidade de se privar, né? Porque esse metabolismo e essa parada ou atraso no desenvolvimento, para cada um é um pouco diferente. Então, tem gente que melhora comendo coisa ácida, né? Não estou dizendo que para ficar comendo coisa ácida a vida inteira, né? Se você tem uma gastrite, precisa, né, se cuidar. Mas você talvez não precise se privar de tudo, né? O que é da cartilha, entendeu? Então, enfim, acho que isso... Eu queria voltar lá na questão da dor. Então, vamos. Da dor da pirose. Isso. Porque o Leslie está nos perguntando sobre a dor. E a Boulos também anunciou o nome da pessoa do Boulos, se a gastrite provoca dor. Né? Então, eu queria que você voltasse a falar quem que traz a dor, né?
Então, o que acontece? O indivíduo ele pode ter gastrite, mas desse jeito que a gente está falando, né? Esse atraso do desenvolvimento. Mas não necessário, primeiro depende da expressividade da penetrância, que depende daqueles fatores modificadores do ambiente higiênico, né, que eu estava falando. Por isso que alguns têm a gastrite, entre aspas, mais forte e outros têm mais fraco, né? Então, primeiro depende disso também. E aí, a dor é só quando tem alguma inflamação, né? A inflamação, a gente tem aquelas características, né, da inflamação, que fica quente, né, dá calor, fica avermelhado, que é o rubor, tem o tumor que não é de neoplasia, mas que incha, né, fica demasiado, e a dor, né? Então, quando você... Aí sim seria apropriado até um nome... A nomenclatura gastrite não está muito correta, né? Porque essa terminologia, quando termina em it, quer dizer que tem uma inflamação. Né? E nem sempre quem tem gastrite, do jeito que a gente está falando, tem uma inflamação, né? Então, quando o indivíduo está com o estômago inflamado, aí sim, aí dói e a gente poderia falar de uma gastrite mesmo. Ah, é a Fátima. A Fátima dos bolos. Que eu... Ela que tinha perguntado também da dor. Tá. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Alguém quer deixar mais alguma dúvida pra gente? Acho que não. Tem um pessoal comentando aqui dos parentes, que acho que não vamos falar muito de idade, que os cabelos estão ficando brancos. Mas acho que só. Mesmo as perguntas que vieram no particular, eu acho que a gente conseguiu fazer esse apanhado. Tá bom. Eu vou colocar lá nos nossos stories a pergunta sobre o próximo tema. Então, eu vou deixar 2 sugestões e eu queria que vocês votassem. A gente está pretendendo, então, fazer 4 lives, uma por semana, e a semana que vem a gente vai trazer um tema novo e eu queria que vocês votassem o que vocês acham mais interessante. Vou perguntar também sobre o horário, se vocês acharam que 9 horas é um pouco tarde, talvez a gente vá sugerir 8h30. Mas eu queria saber sobre o horário de vocês, se dá tempo do pessoal chegar em casa, né? Ver a família e conseguir assistir a nossa live. Vamos finalizar? Sim. Então a gente agradece imensamente a presença de todos, a participação de todos. E até a próxima, né? Deixa pra gente o que vocês, né? Qual é o interesse de vocês, pra gente poder produzir um material que vá de encontro, né? Ao que vocês querem saber, se conhecer, quais sintomas tem, pra gente poder tentar passar alguma coisa que seja bem útil, né? Na vida prática de cada um. Então a gente se vê semana que vem. Até. Até mais. E o pessoal do Close Friends, espera só um pouquinho que a gente vai lá responder agora algumas perguntas para os profissionais de saúde. A gente vai para lá. Até mais.